A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos e amados. Hoje eu quero falar sobre cura para a traição. Você já foi traído por alguém? Você já foi enganado? Você já confiou que daria certo um relacionamento? Que daria certo uma sociedade com alguém, que daria certo uma aliança e ela foi quebrada, talvez por conta de uma traição, a quebra de uma amizade. São problemas que envolvem sentimentos e que prejudicam muitas vezes a alma do homem, são marcas podem deixar sequelas a vida toda e causar grandes dificuldades na vida do homem. Como a palavra de Deus ela tem o refrigério e ela tem a cura para as emoções, eu quero falar sobre esse tema importante, interessante, para que nós possamos meditar e aplicar a palavra de Deus no coração. De repente você está precisando de uma palavra como essa e eu tenho dito para Deus: eis-me aqui, Senhor, para levar a tua palavra, que o Espírito de Deus possa falar ao seu coração. E na verdade o meu objetivo com essa palavra e o meu desejo é que você resolva perdoar aquele que te traiu, para que o teu coração vá bem e a tua vida continue a desfrutar da graça e da bênção de Deus na sua vida. E aí nós vamos tomar como base para essa meditação uma leitura que está em 2 Samuel, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo de número 18, e no mesmo capítulo, do versículo 30 até o versículo 31. Como é uma leitura extensa para a gente ganhar tempo aqui no vídeo, então você lê calmamente, dá uma pausa no vídeo, leia calmamente para que você entenda melhor o propósito da mensagem. Caio Július Kaiser, ou César, 100 a 44 anos antes de Cristo, era um general, estadista, orador, historiador e legislador romano. Foi um dos homens mais cultos de seu tempo e um dos maiores chefes militares de toda a história. Seu nome tornou-se título honorífico dos imperadores romanos. Dentre os muitos feitos de César, foi ele quem reformulou o calendário, estabelecendo o ano em 365 dias e o ano bissexto de 4 em 4 anos. O mês de julho foi batizado em honra a César. Ele é lembrado sempre por duas célebres frases. A primeira frase, dita em 47 a.C., vim, vi e venci. A segunda frase, dita no dia 15 de março, em 44 a.C., quando apunhalado por conspiradores, entre eles o seu filho único e adotivo, Brutus: até tu, Brutus, meu filho. Realmente, uma das coisas mais difíceis para o ser humano é quando mesmo é ofendido pela traição. Trair significa enganar por traição, atraiçoar, denunciar, delatar, abandonar, ser infiel, não cumprir. Há poucos dias eu tive que dar uma explicação para um jovem e ele, sem entender por que confiou tanto em um amigo, e se sentiu
e acabou se sentindo duramente traído. Ele abriu o coração sobre sentimentos e ele se sentiu muito traído. Então, para o jovem, inexperiente ainda com situações na vida, é difícil administrar essas situações. Aliás, para qualquer ser humano. Mas com o tempo, é necessário aprender pela palavra a lidar com essas situações, porque durante toda a trajetória de vida, todos irão passar por esse tipo de situações. Alguns mais, outros menos. Mas é interessante nós olharmos para a palavra e vermos como que Deus ensina a lidar com essas situações para que o coração esteja em paz na presença do Senhor Jesus. E eu liberei uma palavra sobre aquele jovem e eu creio que o Espírito de Deus tem trabalhado na vida dele. Eu espero que Deus venha falar profundamente ao seu coração também. Assim como Júlio César, Davi teve uma experiência triste de traição. Esse texto que você acabou de ler, eu creio, imagino que sim, se você prestou bastante atenção, você vai entender. O incidente aconteceu no âmbito da sua própria família, da própria família de Davi. Quando Absalão, seu filho, armou uma conspiração contra ele. O autor, porém, dessa conspiração chamava-se Aitofil. Vamos conhecer um pouco do perfil do traidor. Aitofil, no hebraico, significa irmão da insensatez, ou seja, tolo. Esse homem viveu no tempo de Davi e ele tornou-se conhecido em todo Israel por conta da sua sabedoria secular. Era dotado de grande sagacidade política e fazia parte do grupo de conselheiros de Davi. Olha aí. Ele fazia parte daqueles que aconselhava Davi. Na verdade, aquele homem, como é o perfil dos traidores, ele buscava os seus próprios interesses. E no meio daquela desavença entre Absalão e Davi, ele vai avaliar politicamente e vai optar de ficar ao lado do filho de Davi e trair Davi. Em 2 Samuel, no capítulo 15, versículo 12, você vai perceber que Absalão, ele manda buscar Aitofil, com certeza o autor intelectual de toda aquela trama. Aitofil vai nos fazer lembrar da figura desprezível de Judas. Ele era um discípulo de Jesus, mas o seu único interesse era tirar proveito. Ele só pensava em si. Ele traiu a Jesus com um beijo por 30 moedas de prata e tornou-se a pessoa mais desprezada da história. Aitofil era falso. Ele se considerava um representante de Deus, mas dava conselhos diabólicos. Seus conselhos eram considerados como respostas de Deus. Imagina. Em 2 Samuel, capítulo 16, versículo 23, confira aí o que eu acabei de falar. O conselho que Aitofil dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofil, tanto para Davi como para Absalão. Foi Aitofil que aconselhou Absalão a realizar uma orgia sexual à vista de todo o povo de Israel. Em 2 Samuel 16, de 20 a 22, confira isso que eu acabei de falar. A marca principal de um traidor é a falsidade e a insinceridade. Só que Jesus, ele detecta isso em Judas Iscariotes. Porque Jesus, ele vai dizer o seguinte, lá em João capítulo 13, versículo 10 e 11. Jesus vai dizer, vós estáis limpos, mas não todos.
Ele sabia quem era o traidor, antes mesmo de lavar os pés dos discípulos. Porque ele conhece o homem, mas você não conhece. Nós não conhecemos porque nós não temos esse poder de sondar o interior do homem. O que nós temos que fazer é tomar muito cuidado e aprender com Jesus como lidar com essas situações. Mas nunca devemos esquecer algo importante nas nossas vidas. A Bíblia diz que tudo que nós semearmos, nós vamos colher. A lei da semeadura é a coisa mais certa que existe. Então é muito importante nós abrirmos o coração para que nós possamos meditar sempre nas verdades de Deus, encher a nossa mente, o nosso coração da palavra de Deus, para que possamos semear coisas boas, para colhermos coisas boas. Porque geralmente o final de um traidor, o final de uma pessoa violenta, que engana, é muito triste. Geralmente a companhia desse tipo de pessoas é a solidão. Infelizmente é a solidão. E Aitofil, vejamos o final desse homem. Ele teve um final muito trágico. Quando Absalão aceitou o conselho de Uzai, Aitofil sentiu-se desprestigiado, porque o traidor ele tem essa facilidade de sentir-se totalmente desprestigiado. Como ele era um dos conselheiros de Davi, ele vai presumir que Davi retomaria ali o poder. E aí o que ele vai fazer? Segundo Samuel, capítulo 17, versículo 23. Vendo, pois, Aitofil que não fora seguido o seu conselho, abordou o jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Não sabemos se Aitofil sentiu remorso por aquilo que praticou, mas ele voltou para casa de maneira fria e calculada, pôs ordem em seus negócios e suicidou-se. O traidor sempre tem um final trágico. Judas foi tomado por um remorso e também suicidou-se. Mateus 27, de 3 a 10. Deixa eu te fazer uma pergunta. Algum dia você já desempenhou o papel de um traidor? Você já causou decepção a alguém que lhe amava? No mundo em que vivemos, queridos, existem muitos traidores. Existem muitas pessoas que elas acabam desejando o seu lugar, que elas acabam desejando prejudicar alguém. E existem muitas pessoas traídas. Quantos maridos, quantas mulheres, quantos amigos, quantos pais, mães e até mesmo filhos. É o mundo, é um sistema que um quer subir na vida passando por cima do outro. Ele não vai medir nenhum esforço. Por isso é que nós temos que ir para a palavra de Deus, porque é o bálsamo que alivia a dor, é o poder que manifesta através da unção, que te dá capacidade para você administrar situações na sua vida
para que você continue a viver bem na presença do Senhor. Mesmo sendo traído, o Senhor tem um bálsamo que alivia toda dor. E ainda que seja um traidor, há tempo de repensar, de reavaliar, de tomar uma nova rota e semear boa semente do amor e da paz. Honrar suas amizades, honrar as pessoas que te amam. E a palavra nos ensina isso. Falamos sobre o perfil de um traidor. Vamos falar um pouco sobre a dor de um traído. Não é fácil. Ser alvo de uma traição é algo doloroso. E o nosso Senhor Jesus também se decepcionou com seus melhores amigos, pois no momento mais difícil de sua vida, ele não pôde contar com os mesmos. Lucas 22, de 39 a 46. Você vai ler e vai perceber que Jesus procurou e não tinha ninguém. Ele foi traído por Judas. E no momento da sua prisão, todos os discípulos se dispersaram. Então, isso nos faz compreender que a dor da traição, ou aquela que mais machuca, procede de pessoas que nós amamos. Aitofel era amigo do rei, frequentava a sua casa, irmão na fé. Davi, ao descobrir, ao saber que Aitofel estava orientando Absalão, experimentou de perto a dor da decepção. Isso você vai ver aí no versículo de número 31 do capítulo 15. E no Salmo 55, no versículo 4, e lá no versículo 12 a 14, Davi ele vai comentar a respeito disso. Ele vai dizer o seguinte: estremece-me no peito o coração, com efeito não é inimigo o que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, nos divertíamos, íamos juntos à casa do Senhor para adorar ao Senhor. Uma dor cruel, não é verdade? No Salmo 41, versículo de número 9, Davi ainda vai dizer o seguinte: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Essa frase, levantou o calcanhar, significa colocar o pé no pescoço da vítima, retratando uma violência brutal. Há sentidos históricos e proféticos entre o Antigo e o Novo Testamento. E aqui tem um sentido profético dessa cena de Davi e Aitofel, cumprida em Judas e Jesus. Eu repito, a dor da decepção fere profundamente quando ela vem de pessoas que amamos. A traição, ela produz extremos sofrimentos. E Davi vai descrever o seu sofrimento no Salmo 55, no versículo de número 2. Ele vai dizer o seguinte: sinto-me perplexo e ando perturbado. Davi vai fazer um desabafo no versículo 4 até o versículo 5, e ele vai dizer: estremece-me no meu peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu, do versículo 6 até o versículo de número 7, quem me dera asas como de pomba, voaria para longe e ficaria no deserto. Desejo de fugir da situação. São situações que a pessoa deseja fugir. Se ela pudesse,
ela não passaria por aquela situação. Ela não sentiria essa dor de uma traição por alguém que tanto ama, que tanto se dedica, que o desejo seria a reciprocidade. São pessoas que se uniram com o propósito de viver a amizade, de compartilhar a confiança. E quando vem essa quebra, o desejo é de fugir realmente, era o que Davi sentia. Então a traição pode gerar na pessoa traída uma série de traumas emocionais. A depressão, raiva e ódio, isolamento, desconfiança e amargura. Então são sentimentos da alma, são ataques que ferem a alma, os sentimentos. São males do coração que precisam ser tratados pela palavra de Deus, pela verdade de Deus. E se tem alguém que conhece dores na alma, é Jesus, porque ele passou por todas as dores que alguém pode sentir nessa terra. E uma das que ele passou foi a dor da traição. E ele tem poder para ajudar qualquer um que passa por essa situação. Traição está além de uma relação familiar, além de uma relação empresarial. Nós podemos dizer que todo sentimento de ingratidão profunda é uma traição. Quando se dá uma palavra e não cumpre, quando se promete algo, seja para a esposa, seja para um filho, ou você dá a sua palavra para alguém, você não cumpre, você está traindo a confiança dessas pessoas. Isso também é traição. Então, como ser curado da dor da traição, dessa dor que amarga a alma? Como ser curado? A primeira coisa que a pessoa deve fazer é aceitar a traição como uma fraqueza humana, mesmo sendo difícil, mas encarar essa dificuldade olhando para aquele que te traiu de alguma forma, ver que é uma pessoa humana. Isso não vai justificar talvez o tamanho daquela traição, mas você vai entender que faz parte da fraqueza humana. Quando a pessoa está sendo levada pela fraqueza humana, pelo pecado, quando a pessoa não pensa direito, não raciocina e acaba tomando decisões erradas, como no caso de Aitofil, escolheu estar ao lado de Absalão e ele não parou para pensar. Então, sob essa desobediência, qualquer pessoa pode cometer uma fraqueza, trair ou decepcionar alguém. Em João capítulo 8, nós vamos ver quando uma mulher foi apanhada em flagrante adultério e foi levada para ser julgada por Jesus, recebemos um princípio divino para tratar das fraquezas humanas. E aí no versículo 7 do capítulo 8 de João, você vai perceber quantos homens estavam ali com pau, pedra, pronto para matar aquela mulher. Todos estavam ali fazendo um julgamento. E Jesus vai calmamente, diretamente ao coração, à alma de cada ser humano que estava ali. A gente pode dizer que ali estava a morte diante daquela mulher. E estava também uma porta aberta, que era Jesus para ela. E Jesus vai com uma palavra bem direta e ele vai dizer o seguinte: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Então veja que Jesus foi diretamente
na humanidade daqueles homens. Todos erram. O mais santo, todos erram. Ninguém é perfeito. E aí eu imagino que cada um foi olhar para dentro de si e saiu de um por um. E aí nós entendemos esse princípio de poder olhar, mesmo que a dor seja grande, mas olhar para alguém, imaginar e pensar que alguém pode ter cometido uma traição, seja em um relacionamento conjugal, seja de amizade, seja de que seja, mas é a fraqueza humana. Então, para que a cura da traição aconteça na alma do homem, é interessante você ver a fragilidade do homem. Isso não justifica, mas ajuda para que a pessoa possa ser tratado por Deus. A verdade é que acertar e errar é inerente ao ser humano na sua evolução. E aí depois de aceitar, de perceber que a traição faz parte da fraqueza humana, para que essa cura, para que essa dor da alma seja curada, é interessante também aplicar a terapia do perdão a quem o traiu. O perdão é uma necessidade para aqueles que desejam viver de uma forma saudável. Quem não perdoa não tem saúde. A dor da traição, ela começa a ser curada quando se resolve perdoar aquele que traiu. Jesus nos ensina em Mateus capítulo 18, versículo 21 a 35, alguns princípios sobre o perdão. Fomos perdoados por Deus de uma dívida impagável. Esse perdão de Deus é imerecido, ilimitado, incondicional e completo. Então veja que grande perdão. Segundo princípio, assim como nós fomos perdoados por Deus, devemos perdoar os nossos ofensores. Por isso, na oração, exemplo que ele deixou para nós, ele vai nos levar a compreender que é necessário que nós possamos perdoar aquele que nos ofendeu. A ausência do perdão revela ingratidão a Deus, desperta a ira de Deus, causa sofrimento e dor e fecha as portas para a misericórdia de Deus. A história de José é um exemplo de como a traição ela pode ser transformada por meio do perdão e da confiança na provisão divina. Deus é capaz de transformar o mal em bem e trazer cura e libertação e restauração. Você pode imaginar a dor da alma de José, a traição que ele sofreu pelos irmãos. Deus transformou aquele mal em bem. O coração de José é um forte exemplo de que o homem ele pode ser curado da dor da traição. Você não está sozinho na dor. Deus está contigo para curar e restaurar. O perdão, a confiança em Deus e a sabedoria nas relações interpessoais são ferramentas poderosas para superar a dor da traição. Davi sofreu a dor da traição e da decepção com uma pessoa amada, com alguém que ele considerava talvez mais do que um amigo. Então nós podemos sim liberar o perdão. Não só podemos, como nós devemos, para ser livre de toda a dor da alma, seja qualquer que seja, até a traição. E aí nesse momento é necessário orar como Davi orou. O Salmo 55, versículo 16. Eu, porém, invocarei a Deus
e o Senhor me salvará. O grande desafio espiritual é, com a ajuda de Deus, superar essa dor. Não pratique a vingança. Lembre-se, o perdão é uma necessidade absoluta para a continuidade da existência humana. O ódio escraviza uma pessoa àquela que ele odeia. Então é bem melhor exercitar o perdão. Aprender com Jesus quando ele diz, lá em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22, ele vai dizer para Pedro, quantas vezes devemos perdoar? Não somente 7, mas 70 vezes 7. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua família, que Deus possa derramar o bálsamo, a unção de Gileade, a unção que quebra o jugo, a unção que restaura, a unção que alegra, que a bênção de Deus esteja sobre ti e sobre nós. Amém? Recebe um abraço. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Paz